Livro do profeta Jonas. Eu vou ler 5 versículos em 12 capítulos. O capítulo 1, verso 4 e o verso 17. Capítulo 4, os versículos 5, 6 e o 7. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E este Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela e fez ali uma cabana. Sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que de fato aconteceria à cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a aboboreira, e essa se secou. Posso ler de novo? Posso? O capítulo 1, 4 e 17, o capítulo 4, 5, 6 e 7. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana, assentou-se debaixo à sua sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a aboboreira, e essa secou. Estar diante da tua palavra para nós é um tempo curador. A tua palavra tem um poder que conhecemos tão pouco, mas o pouco que conhecemos desse poder é suficiente para termos certeza de que ela nos ache nessa noite. Que a tua palavra nos encontre, como sempre ela age nesse lugar. Aqui não é outro lugar, a não ser um lugar em que o Senhor se deixa perceber, onde há manifestação da tua presença a partir da exposição bíblica. Obrigado por essa noite. Bom seria se o Senhor falasse o que a gente vem te pedindo, mas se essa não é a noite do Senhor falar o que queremos, a gente se submete a ponto de dizermos a Ti: fala o que precisamos. Fala o que precisamos. Fala o que precisamos. Estamos aqui para isso. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Que venhamos sair por aquela porta daqui a alguns minutos
dizendo dentro de nós que pode não ter sido o que viemos buscar, mas estamos levando o que necessitamos. Obrigado por essa casa, obrigado por essa liderança, obrigado por essa família, obrigado por todos que estão conectados no canal da igreja. Visita-os da mesma forma, meça-os com a mesma medida, alcance-os com o mesmo alcance. Obrigado por essa noite. Amém e amém. Amém. São 5 versículos. E cada um deles eu vi saltar diante dos meus olhos uma expressão que de certa forma define, ao meu ponto de vista, o versículo. No versículo 4 do capítulo 1, ali está o vento. O versículo 17 do mesmo capítulo, ali está um peixe. No versículo 5 do capítulo 4, ali está uma cabana. No versículo 6 do mesmo capítulo, ali está uma boboreira. E o versículo 7 desse mesmo capítulo se destaca o verme. O vento Deus mandou, o peixe Deus preparou, a cabana Jonas construiu, a boboreira Deus fez crescer. E o verme Deus enviou. A gente vai ter muita dificuldade de olhar para esse vento que é mandado por Deus de maneira tão violenta, porque de certa forma parece que desconfigura a ideia que eu tenho sobre a quem sirvo. Eu não consigo ver conexão, porque eu pintei uma ideia de Deus que não tem nada a ver com esse quadro que vem diante dos meus olhos, dele mandando um vento tão violento, a ponto dessa embarcação, que é alvo do vento, que é sacudida por águas que foram sacudidas pelo vento, está quase quebrando. A gente tem dificuldade de olhar para esse Deus tão agressivo, quando o assunto é despertar. Um profeta dormindo no porão da embarcação da vida. A violência do vento é tão forte que não caberia enviar o vento direto ao navio, mas deveria passar pelas águas, para quem sabe diminuir o processo violento, mas ainda assim continua tão agressivo. Olhar para esse vento e atribuir a esse vento vindo da parte de Deus, a gente vai ter dificuldade, porque eu não acredito nesse Deus suficiente, capaz de enviar um vento tão violento, nesse mar tão extenso das minhas decisões, a fim de balançar somente a embarcação aonde eu dei início a todo um processo rebelde na minha vida. Mas por algum momento a gente vai entender que esse sacudir do barco
tem a ver com a gente. Porque nós decidimos nos isentar de alguns compromissos a ponto de nos enfiar no porão desse navio e dormirmos. Deixando muito claro a nossa ausência de compromisso com tudo que tem acontecido. Vivenciando na pele o peso de um chamado, que eu julgo o primeiro passo lá atrás, quando eu decidi fugir de tudo que eu vi. Eu menos sei que quanto mais eu fujo, com essa ideia de fugir dele, eu fujo para ele. Mas eu criei uma ideia de que fugir era a minha melhor opção. Porque tudo que eu ouvi em razão do que eu deveria pôr em prática contradiz a um histórico familiar meu. Então eu decidi fugir e fiz um programa de fugida minha. Fui para o porto, e quando eu cheguei no porto, lá tinha um navio. E o capitão do navio foi quem me atendeu, e ao conversar com ele, ele abriu o coração e me cobrou uma taxa de entrada nesse navio, que não é de passageiro, é de cargas. E no meio desse trâmite de fugida minha, o valor que ele me disse era o valor que eu tinha. Parece que as coisas vão se encaixando. E eu começo a entender que mais certo foi a minha decisão de ter fugido. Porque eu poderia chegar no porto e não ter navio lá. Eu atribuí a ausência de um navio como alguma coisa que possivelmente aquele que me chamou para praticar o que eu decidi não praticar, eu deveria repensar no meu posicionamento de ter fugido. Mas uma vez o navio estando lá, e o capitão abrindo o coração, me cobrando um valor, e eu tendo um valor, as coisas se encaixam. E por algum momento eu penso se estar tão certo. Aonde o destino desse navio é o que menos importa, já que ele está indo na contramão do lugar que eu deveria ir. Mas chega algum tempo, esse vento enviado por Deus de maneira tão violenta, e ainda assim eu consigo dormir. As coisas parecem que se encaixam, e eu não consigo ver resultado negativo de uma posição rebelde minha. É uma decisão que deu certo, é um navio que está no porto, é um capitão que abre o coração, é um valor que é proposto, é um valor que eu tenho, é um valor que eu pago, é um lugar que eu entro, é um sono que eu tenho. Eu não consigo ver rebeldia nisso. Parece que as coisas se encaixam a esse ponto, e a informação que grita no meio desse conjunto de coisas que vem acontecendo é: você está certo. Até que no momento tempestuoso, eu não vejo perdas, já que eu não perco. Porque eu só consigo enxergar perda quando eu perco, não quando perdem por minha causa. Se eles perdem, não é problema meu. E a gente consegue se manter dormindo no meio de um processo tão turbulento e violento desse. E a gente julga que pelo fato de estarmos dormindo também, as coisas estão dando certo. Porque não é possível dormir no meio de uma tempestade dessa. Mas esse sono, a gente julga ser um controle absoluto nosso. Eu me controlo a esse ponto de me isentar do compromisso e dormir aqui no meu sossego. Uma alma sossegada, metabolismo equilibrado. Eu não vejo desequilíbrio nisso. Mas por algum momento eu acordo, e no meio desse saculejo todo eu começo a entender que
Isso tudo está acontecendo por minha causa. Mas eu decido continuar dormindo, me fazendo de insensível a esse ponto. Não me importar se quem está perdendo, eu não tenho nenhum vínculo de aliança com eles. Os que estão acordados no meu sono, porque enquanto eu durmo, outros acordam. Eles acordam no seu desespero, achando que o peso dessa embarcação toda vai prejudicar as pancadas que tem recebido do vento. Então começam a jogar para fora caixas de alguém que está no próximo porto esperando. Gente que não me conhece, eu não conheço esse tipo de gente, eles estão perdendo por minha causa. E eu consigo dormir nisso, me fazendo de absolutamente insensível a percas alheias. E eu sei, o pior é que eu sei, eu tenho um autoconhecimento suficiente para entender, isso é muito claro dentro de mim, que se eu acordar, eu resolvo isso. Mas eu decido não acordar. É uma certeza que por mais que eu tente camuflar a outros, a mim nunca. Porque ela grita aqui dentro. O dia que você acordar, você sabe o que resolve. Que esse vento começou depois que você... A gente vai ter muita dificuldade de enxergar Deus. Violência, a ponto do barco, do navio, quase, a expressão quase é cuidado com, para que não. Você pode continuar dormindo, fica à vontade, mas esse vento é para acordar o profeta que está dormindo nesse porão da embarcação da vida. A gente decidiu descer essas escadas da nossa isenção de compromissos e botar a nossa cabeça numa caixa contraditória, e a gente se isola ali, achando que não tem nada a ver com nada. Que sofram, que padeçam, eu não. Eu vou dormir aqui, vou ficar quieto, porque eu estou fugindo. Eu decidi fugir, mas não fiz cálculo de pesares. Eu decidi correr, eu julgava que fugir era a melhor opção, mas eu não entendi, como eu não entendo que fugir dele, eu estou fugindo mais para ele, eu não fujo dele. E para onde eu irei? Se ele é quem é. Se eu descer, ele desce, eu subir, ele sobe, eu vou fazer o quê? A minha decisão de fugir, por mais absurda que soe dentro dos teus ouvidos, faz parte de um programa. Porque você acha que está fugindo dele, você está fugindo para ele. Foi quem que chamou Jonas, gente? Foi quem que chamou? Quem chamou? Grita. Quem chamou? Quem chamou? Não. Vocês têm um grito melhor. Quem chamou? Espera aí. Como que Deus vai chamar alguém, sendo sabedor, que esse alguém, ao ouvir o chamado, vai fugir? Deus não sabia que ele ia fugir? Sim ou não? Então por que chamou? E aí somos tendenciosos no meio desse processo todo da nossa isenção de compromissos. Aqui dentro a gente diz, escolhe outro, porque foi isso que me ensinaram. Se eu nego,
Eu expresso a minha rejeição sobre esse chamado proposto, e me ensinaram que o Senhor escolheria outro para colocar no meu lugar. Então, nessa história de argumentação com ele, eu estou dizendo que ele errou, eu não. Aí você acha mesmo que pelo fato de você ter decidido fugir, está vivendo uma tempestade tão violenta, o teu argumento de falar para ele que pelo fato de você se expressar rebeldemente falando, ele tem que escolher outro para ocupar o teu lugar, você acha que é assim que funciona o evangelho de hoje? Então nessa história em que você argumenta com ele, ele é o errado de ter te escolhido, mesmo sabendo que você fugiria, e você está certo de continuar fugindo. Então Deus dessa história é o errado, você que é certo, Jonas. Aí você acha que pelo fato de você se expressar dessa maneira, você fará com que ele te se substitua? Você acha que ele errou quando te chamou? É porque você não consegue enxergar um Deus que bota um navio no porto, porque ele sabia que era para lá que você correria. Você acha que o navio está no porto, é fruto da sua rebeldia. Você não consegue enxergar um Deus que deixa o navio lá esperando você chegar. Você acha que um capitão que abre o coração e te dá uma proposta de pagamento de entrada em um lugar que não lhe caberia, porque não faz parte de um programa de viagem pré-programada, você acha que o capitão abriu o coração é coisa da sua rebeldia? Você não consegue enxergar Deus ali. É porque em toda a caminhada rebelde ele sempre esteve do nosso lado. A gente que não consegue enxergar ele, e nesses pontos que no processo rebelde dá certo. Você não consegue enxergar que quando você abriu a bolsa, o valor que você tinha era o valor que o capitão tinha proposto. Você acha isso obra do acaso? Você acha normal? Você acha normal, no meio do mar, ali nesse endereço em que ninguém sabe, só Deus, a tempestade acometesse a embarcação a esse ponto, de sacudir a ponto de tirar do fundo um profeta, que com toda a rebeldia sabe, o chamado que tem é tão poderoso, que se eu acordar e abrir a minha boca, me apresentar o suficiente, eu sei que essas coisas terminam. Tem gente na minha casa vivendo coisas porque eu decidi fugir. Tem gente que nem me conhece tendo perdas, a princípio irreparáveis, porque essas caixas não retornam mais. E aí, hora que não dá para dormir mais. Por mais que você tente, não consegue dormir. E aí tem que sair lá de baixo e vir para cima. A gente sabe que o maior prejuízo que está tendo nessa embarcação, a culpa é minha. Mas quem é capaz de dizer, o culpado aqui sou eu? A gente vai tentar negociar com a vida ainda. Vamos fazer um jogo. Vamos jogar. Vai que a sorte cai em outro. A gente continua tentando negociar. E quando jogam a sorte, a gente não consegue enxergar Deus aqui no jogo. Cuja sorte caiu, contradizendo a expectativa dele, caiu nele. Para a sorte deles, caiu nele. E aí agora não tem como negar. A gente dizer para os outros que eles são os problemas, difícil a gente dizer para os outros que o problema deles sou eu. A gente tem facilidade de dizer que o nosso problema é o outro, mas a gente tem dificuldade de dizer que o problema do outro é a gente.
Porque a gente tem facilidade de botar o outro para fora, não dizer para o outro, me coloca para fora. Chega uma hora que não tem como mais. Faz o seguinte: me joga para fora. É uma decisão covarde. É alguém com vontade de morrer, não pelas próprias mãos, pela mão do outro. Se fugir não deu jeito, morrer é a solução. Só que eu quero morrer não pelas minhas mãos. Eu me submeto à mão de vocês. Me joguem para fora. Porque quando vocês me jogarem para fora, a embarcação vai continuar por destino que lhe cabe, e eu vou ficar aqui até um certo ponto me mantendo, batendo as pernas, os braços. Vai chegar uma hora que eu vou cansar, eu não vou conseguir ter controle mais, as pernas vão ficando dormentes, os braços vão doendo, e eu vou me entregar à dormência, e vou morrer afogado. O vento Deus enviou, mas o peixe Deus preparou. Porque é justamente aqui que acontece o expurgar Jonas. Porque é aqui que desde lá de trás, quando ele decide fugir para o porto, Deus já estava lá no meio do mar. Eu sei que você vai vir para cá. Eu conheço o teu desejo de morte antes de você ter. Eu sei que é aqui que você vai ter. Não deu nem tempo nem de bater braço. Quando ele cai na água, o peixe engoliu ele. Ele vai parar no meio das entranhas. O cheiro não é bom, o toque não é bom, a limitação, sem nenhum tipo de jeito, a sensação é única, é morte. E aí a estrutura do capítulo 2 abre para nós assim: e Jonas orou no meio das entranhas do peixe, desmistificando a ideia de que existe um lugar específico para se orar, quando na verdade não tem. Quem faz do lugar seu lugar de oração é quem ora nele. Jonas vai desenvolver uma vida de oração do meio das entranhas do peixe. Se ele aceitasse o chamado de início, ele não tinha desenvolvido uma vida de oração. É impossível desenvolvermos um chamado sem antes desenvolvermos uma vida de oração. E a gente acha que Jonas decidiu fugir por ele mesmo. Foge. Vai para o porto. Encontra com o capitão. Negocia a passagem. Tem dinheiro na bolsa. Paga para entrar.
entra no navio, vai para o meio do mar, vai para o porão, durma bem. O mesmo Deus que manda um vento é o mesmo Deus que controla o sono. Só que vai chegar uma hora que você vai justamente estar no lugar que eu preparei para você. Eu sei como te fazer orar. A gente tem uma oração modelo, e eu não tenho o capítulo 2 de Jonas como modelo de oração, mas eu o tenho como uma oração que revela a humanidade. Eu acredito que é assim que se ora. Não é uma cartilha de oração, porque não existe, mas acredito que é assim que se ora, revelando quem eu sou. Ele inicia dizendo, o texto dizia, e no ventre do peixe eu clamei, e Deus me respondeu. Ao mesmo tempo, esse lugar de oração transforma-se num ventre do inferno. Ele diz, no ventre do inferno eu gritei, e o Senhor ouviu minha voz. Esse é o alto e baixo da oração. Uma hora você clama, outra hora você grita. Para quem grita, ele tem ouvido. Para quem clama, ele tem resposta. A ausência de resposta, você precisa rever o que você está fazendo nesse lugar de oração. Você está clamando ou gritando? Porque quem grita, ele só ouve. Quem clama, ele responde. É no ambiente de oração que a gente revela o nosso desequilíbrio emocional. A esse ponto, a gente clama e tem resposta. Daqui a pouco a gente está gritando. É o grito que transforma o lugar. É o clamor que modifica o lugar. Eu clamo, lugar de oração. Eu grito, vento do inferno. Lançado estou diante dos teus olhos. Ele está dizendo, eu fui parar em um lugar que nem você me enxerga mais. Nas profundezas do abismo eu cheguei. Confusão na mente. Águas marinhas enrolam na minha cabeça, perturbação. Ele fala de agitações, de abandono, de rejeição. Isso tudo atribuindo a Deus. São 9 versículos onde ele desenvolve uma vida de oração. E no versículo 10 do capítulo 2 o texto diz, e Deus falou ao peixe. E esse vomitou Jonas em terra seca. O que a gente mais queria depois de orar é que Deus falasse conosco. É porque a gente cria uma ideia de que eu oro para que Ele me responda. Eu oro para que Ele faça. Eu oro para que eu tenha. Quando na verdade a oração não é a ferramenta para se ter absolutamente nada. A oração é a ferramenta que modela o meu caráter a ponto de me fazer ser aquilo que Ele deseja. Para só então eu estar qualificado por Ele a ter o que eu peço. Quem ora pedindo ter, deixou de ser. Quem ora querendo ser, não precisa abrir a boca para pedir nada. Ter é consequência do ser. É a oração que me modela a esse ponto, que me torna capaz, no ponto de vista divino, para que eu tenha o que o meu coração deseja. Se eu não tenho, eu preciso rever quem sou. Melhor do que me dar alguma coisa para que eu glorifique o nome dEle, é eu o glorificar sendo aquilo que Ele deseja. A oração não abre porta, a oração te faz ser uma. Desculpa te escandalizar. Ele vomita Jonas em terra seca. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não desenvolveu uma vida de oração, por favor, não desenvolva, porque orar é perigoso. É porque quando você desenvolve uma vida de oração sem troca, sem barganha, sem negócio, sem estender balcão de mercadoria, quando você ora por orar, você ora por necessidade da alma. Você não ora para que Ele se revele a você, não. Você ora para você se revelar a Ele.
sabe? Não há troca, não há negócio. A gente não tem noção aonde que a oração está conduzindo a gente. Porque a condução da oração é silenciosa, a ponto da gente orar e dizermos: Ele não está fazendo nada. Por isso que Deus fala ao peixe que tem um homem que ora. Deus não fala com um homem que está orando dentro do peixe. Deus fala com um peixe que tem um homem orando dentro dele. Deus não fala com um homem que está orando dentro do peixe. Deus fala com um peixe. Você desenvolve uma vida de oração a esse ponto de Deus manifestar a vontade dEle e conduzir o lugar da oração para onde Ele quer. Quando Jonas bate na água, o peixe engole, o navio foi daqui para lá. Mas quando o peixe engole, Deus pega Jonas e tira daqui e traz para cá. Jonas não é cuspido em Nínive, porque Nínive não tem praia. Jonas voltou para o porto. Como Deus dizendo para ele: vamos começar tudo de novo. Só que agora você desenvolveu o que eu sempre quis, que não foi o chamado, foi a oração. Você imagina você passando nessa praia, 10 segundos depois você retorna, você vê um homem ali. Você passei aqui agora, você não estava? Você veio de onde? Eu vou ter que te explicar mesmo. Não, é porque normalmente se chega aqui, navio, de iate, jet ski, de traineira, de voadeira, de bote, tudo isso traz qualquer um da gente por cima. E eu não estou vendo nada disso aqui, que eu pudesse julgar você ter vindo por ele, mas você veio por onde? É possível que muita gente chegue aonde chegamos, mas eu cheguei onde muita gente chegou, de uma maneira que eu não posso explicar. Porque quem ora não chega por cima. Vou falar de novo: quem ora não chega por cima, quem ora chega por baixo. Como é que você explica isso? O dia que eu explicar alguma coisa que Deus está fazendo, acredite, não foi Ele que fez. O dia que eu te disser, eu não sei como aconteceu, acredite, é Deus que está fazendo. Ver esse homem pregar sem misericórdia me confronta. Ver esse homem pregar sem compaixão me desmonta. Ver o resultado da falta de compromisso com que se prega. Porque aquele que põe a palavra dentro dele, que não gera compromisso com a palavra que foi plantada dentro dele, dá um resultado de uma conversão em massa. Pregando amor com ódio na alma. Pregando misericórdia, mas aqui dentro quer que todo mundo morra. Contraditório, que aqui dentro ninguém conhece. Eu falo de misericórdia e não quero isso. Eu digo compaixão, mas eu quero que você morra. O resultado é conversão. Criança, adolescente, jovem, os grandes, os pequenos, o governo, todo mundo se convertendo a Deus. Ele vai se expressar a Deus dizendo assim: por isso que eu não queria, porque eu sabia que você teria misericórdia desse povo. Ele se revolta, vai para o oriente da cidade, procura um lugar favorável ao golpe de vista dele, de acordo com a expectação na alma, absolutamente negativo. Ele vai gastar tempo construindo uma cabana.
porque o horário castiga-o, o sol, sabe, escoteia a carne. Ele vai fazer uma cabana calculada, toda certa, a fim de autoproteção, para sentar debaixo da sombra e curtir a desgraça dessa cidade. Essa é a expectativa dele. Ele se assenta, esperando que alguma coisa de pior aconteça, mas de repente dá um sono. O sono de novo. Ele dorme. E no sono dele, Jesus, todo arrepiado aqui, gente. E no sono dele, dentro da cabana, Deus faz crescer uma baboreira. Deus não vai intervir nas suas construções. Não. Você escolhe a madeira que você quiser, a lona que você quiser, amarre do jeito que você quiser, desde que haja espaço para ele fazer crescer o que ele quer lá dentro. Jonas dorme com nada e acorda com tudo. Mas a cabana que ele construiu está cheia de um Jonas vazio. A cabana que ele construiu é o que? É um nada. Tudo que eu faço em razão de uma autoproteção é nada. Deus se utiliza do meu nada para fazer com que eu viva o tudo dele. A baboreira é bem menor do que a sua construção. A diferença está: a sua cabana você construiu. E a baboreira Deus fez crescer. Deus se utiliza do nosso vazio para fazer a gente viver um tudo dele. A gente dormiu não tendo nada e acordou tendo tudo. Eu não plantei para ter isso. E a baboreira sobe por cima dele a fim de protegê-lo do sol. Mas a construção não era para isso. Com toda a construção que expressa a minha dedicação nas amarras, na madeira, na lona bem esticada, com toda essa estrutura gigantesca que eu construí para me proteger, eu não estou tendo proteção nenhuma. Com toda a pequenez de uma baboreira que cresce por cima de mim, Deus está me protegendo. Porque não é o que eu construo que me protege, é o que Ele faz crescer que me guarda. Só que entenda, há uma empolgação de Jonas com a baboreira. Porque antes da cabana ele estava debaixo de uma sombra. E eu não vou falar que sombra é essa. Ou precisa? Não, né? Precisa. Essa sombra está acompanhando ele desde a rebeldia. Essa sombra acompanhou ele dentro do porão. Essa sombra acompanhou ele na hora do jogo. Essa sombra acompanhou ele na hora que o peixe engoliu. Essa sombra estava dentro do ventre do peixe com ele. Eu preciso dizer que sombra é onipotente. Sombra do onipotente. Quando ele constrói a cabana, ele quer ficar debaixo dessa sombra. E agora a baboreira que Deus fez crescer deu para ele outra sombra. Abra um parênteses, está fechando. Você está debaixo de qual sombra hoje? Porque é possível que a gente substitua essa sombra de maneira tão...
A gente troca de sombra como se troca de roupa. Você imagina eu vivendo coisas que eu não tive gerência nenhuma. Eu construí, mas isso aqui eu não tive. Ele se empolga com a boboreira, ele abraça a boboreira, ele é a amiguinha verde dele. É. Uma sombra que o protege, o guarda, o esconde. Mas em nenhum momento você vê ele preocupado com a ideia de quem fez isso. É quando o que ele faz, eu o substituo. A gente se envolve muito mais com uma boboreira do que aquele que faz crescer sem semear. Quando na verdade a maior razão dessa boboreira ter crescido ali dentro é fazer com que tirasse essa expectativa negativa de fora e o trouxesse para a realidade da cabana dele. Sua cabana estava vazia, não tinha nada, agora tem tudo, porque foi eu que fiz crescer isso que você está vivendo. Mas você está tão empolgado, se envolvendo com aquilo que eu tenho feito e esquecendo de quem fez. É quando a boboreira tem mais valor do que o Deus que fez ela crescer. E a gente caminha um caminho muito perigoso de estarmos envolvidos demais com aquilo que Deus está fazendo e nos distanciando de quem fez. Quem é mais importante do que o quê? Agora ele está mais cômodo, agora ele está mais com mais frescor, olhando para a cidade, achando que a cidade vai ser destruída. Ele quer a desgraça lá de fora, mas no outro dia Deus envia um verme. Deus enviou um verme. Esse verme não entrou na cabana para comprometer a estrutura construída. Esse verme não entrou na cabana para ferir a carne do construtor. Esse verme entra na cabana para matar a boboreira que Deus fez crescer. Menos de 1 centímetro é esse verme. Imperceptível, silencioso, sem um tipo de barulho. Tão empolgado com a expectativa de que a desgraça vai acontecer lá fora, quando na verdade aqui dentro da minha cabana já tem coisas morrendo e eu não estou percebendo. É porque ele não vai desmontar o que você construiu. Não, ele não vai tocar. Não, fique bem dentro da sua cabana, fique com saúde aí dentro. Só que vai ser muito pesado ter tido uma experiência do nada e acordar vivendo tudo, e agora quando você menos espera, o tudo morre, e você volta aquela sensação de vazio, depois de ter experimentado o que é uma vida sendo cuidada por Ele. A cabana está maravilhosa, a saúde está em dia, mas e a boboreira? Tá bom, é tudo do bom e do melhor, você soube escolher os elementos da tua cabana, parabéns. Todo mundo com saúde e glória ao nome de Jesus. Mas e a boboreira? Ah, Jonas, você não entendeu nada sobre a boboreira. Eu permiti crescer a boboreira para tirar os seus olhos lá de fora e fazer com que você atentasse para a realidade debaixo do teu teto. E vai ser muito difícil da gente entender esse Deus que grande o suficiente para enviar um grande peixe, grande o suficiente para enviar um pequeno verme.
Deus é Deus de um grande peixe, mas Ele também é Deus de um pequeno verme. Esse é o Deus que eu sirvo, que nós servimos. Um Deus que manda um vento, um Deus que prepara um grande peixe, um Deus que faz uma borboleira crescer, um Deus que envia um verme só para tratar de um Jonas que se dedica muito para construir cabanas. Você acha que eu errei, Jonas, quando eu te escolhi? Você acha que eu me equivoquei quando apontei para você dizendo, é você? Você acha que eu dei tiro errado, Jonas? Você acha que eu não conheço o teu histórico familiar? E por vezes você joga isso numa conversa comigo, como se eu não conhecesse o histórico de Nínive, como capital de quem era, Síria. Você acha que eu não conheço o histórico da tua família? De ter virado tochas humanas, empanados. Você acha que eu ia permitir um histórico tão ruim dentro de você atrapalhasse a nossa relação? Eu decidi escolher você, com toda essa angústia sua, com todos esses seus traumas, com todos esses seus pesares, com todos esses seus baixos. Eu escolhi você. Com essas palavras de baixo calão que por vezes você coloca diante de mim, quando se expressa, como se eu fosse o maior culpado disso tudo, como se eu perdesse o controle da tua história. Eu sabia que você ia fugir, mesmo assim te chamei. Eu estava no porto naquele navio, eu estava no coração daquele capitão, eu estava na bolsa naquele valor, eu estava no porão com aquele sono, eu estava na hora do jogo quando te apontou, eu estava dando peixe quando te engoliu. Você acha que eu me equivoquei, Jonas? Você acha que eu não conheço seus temores, seus tremores, seus horrores, seus pavores? Você acha que eu não te conheço o suficiente para você por vezes dizer, escolha outro, substitua, eu não quero mais. Você não quer, mas eu quero. Você não está afim, mas eu estou. Você bate o pé firme dizendo, não vou, mas eu digo, vai sim. Vai sim. Eu amo você. Amo você. Eu não negocio, você não é... Eu não troco você. Você não é mercadoria de negócio. Eu escolhi você, Jonas. Mesmo sabendo da tua falta de perdão, Jonas. Mesmo sabendo do ódio aí dentro de você. Quando o nome é citado, quando a história é lembrada. Ah, Jonas. Deremi colombria siacataramama chucataramaya. Você quer fugir? Fuja. Mas eu vou estar ali. Você quer ir para onde? Eu estou lá te esperando. Eu preparo quantas tempestades for, só para acordar você. Eu te dou valor para financiar a tua fugida. Quer? Quer? Eu te dou. Quer? Eu dou dinheiro para você fugir. Eu pago a tua passagem, rebelde. Se eu não tivesse no controle, você já estava morto. Dorme, Ásia. Aleluia. Eu sei, Jonas, que você tem dificuldade de perdoar.
abusaram de você, tocaram em você indevidamente. Você tem dificuldade com isso, mas mesmo assim eu chamei você. Te machucaram, te feriram, te magoaram, te arrebentaram. E eu fui lá. Está aí onde você guarda os seus traumas. Você não conta para ninguém. Eu fui aí e disse a você: vamos ali comigo. Vamos ali pregar a palavra. Vamos ali me apresentar a alguém. Esse teu conflito de minha voz com a voz do teu histórico familiar. Eu entendo isso tudo, Jonas. Mas eu não abro mão de você. Eu podia ter feito do teu sono oportunidade para matar você. Eu podia ter quebrado aquele navio e você ter morrido afogado. Aliás, você já até projetou as suas mortes e não deu certo, porque eu também estava lá. Só que o meu peixe te engoliu. Já faz muito tempo que você está dentro das entranhas. Tem vontade de fazer algumas coisas, mas não pode, está limitado. Está com vontade de jogar tudo para o alto, mas não pode, porque está dentro do ventre. Você não gosta de ir para o porão do navio, então vem para o porão do meu peixe. Você não gosta de se esconder, então deixa que eu te esconda. Porque está todo mundo achando que você morreu. Os do navio foram embora dizendo: morreu, 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 morreu. Mas eu guardei. Está na hora de você voltar e a gente começar tudo de novo. 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 Se permita essa noite ser cuspido. Ser cuspido por um começo. Ser cuspido para refazer conceitos. Ser cuspido. Ser cuspido para entender que o chamado é bem maior do que sua rebeldia. A palavra que eu plantei dentro de você é bem maior do que seus traumas. O propósito de vida é bem mais forte do que a força do seu desejo de dar cabo da própria vida. Se permita ser cuspido. Entenda que ser cuspido é a resposta que você precisa. É a oportunidade que Ele está lhe dando de dizer a você: vamos começar de novo, mas vamos começar da maneira certa. Eu tenho feito você orar. Eu tenho te ouvido na madrugada. Eu tenho ouvido a sua voz pequena ali lavando a louça. Eu tenho te ouvido. Eu tenho ouvido você quando todos vão fazer alguma coisa, você faz do silêncio da tua casa oportunidade para silenciar comigo também. Tem dia que você acorda tão revoltado comigo, Jonas, que nem falar comigo você fala. Só pelo fato de você dizer que não vai falar comigo, você já está falando. Que bom. Você diz que vai se trancar no quarto, que não quer, mas eu estou ali. Tem hora que você encosta o carro no acostamento, bota a cabeça no volante, no meio das suas revoltas e traumas, você diz coisas tão pesadas e eu estou ali, estou te ouvindo. Porque não é o que você fala. A questão é que você está falando.
Se eu levasse em conta o que eu ouço de você, mas não é sobre o que eu ouço, é sobre quem você é para mim. Mesmo falando desse jeito, mesmo se rebelando dessa forma, mesmo tomando decisões equivocadas, absolutamente desequilibrado, pintando uma imagem para que ninguém perceba quem de fato você tem sido. Mas ô Jonas, se permita ser cuspido hoje. Vamos começar tudo de novo. Esse é o Deus que te chamou, Jonas. Deus que manda o vento, prepara um peixe, faz crescer uma boboreira, envia um verme, só para tratar da gente. Que se dedica muito para construir aquilo que eu julgo ser proteção para mim, quando na verdade não me protege de coisa nenhuma. Faça desse altar a areia, a praia, e se permita ser cuspido. Dê esse presente para a sua alma. Comece tudo de novo. Comece tudo de novo. Comece tudo de novo. Rafael, você não conhece o que eu vivo. Você não conhece o que eu estou vivendo. Você não sabe o histórico familiar que eu carrego, a mochila que eu carrego há tanto tempo. Não sei. Não sei mesmo. Como também não sei o tamanho do peixe. Como não sei que peixe era. E importa? Importa a gente saber quem preparou o peixe. Para que te secar sob o vento, se o importante é você saber quem mandou? Para que desenhar estruturalmente falando o verme? Só basta saber quem enviou. Para que dar pautas que julgamos ser importantíssimas nessa hora de pintar a boboreira, se só basta entendermos quem fez crescer? Em todo tempo Deus está te chamando, Deus está lhe dando alguns sinais para dizer: eu estou cuidando de você. Mas as suas revoltas, os seus traumas têm feito você tão insensível até nisso. Toda a sua mágoa tem feito você viver um tempo de aboboreira, ainda que por uma noite, por uma tarde ou por um dia que seja. Eu tenho feito você viver um tempo de aboboreira, em você colher o que não plantou. Mérito? Não temos. Ele fez crescer. Não é possível que você vai continuar despercebido a isso. Eu amo você desse jeito aí que você está. Até querendo ir embora, revoltado e tudo mais. Está aqui a praia, está aqui a areia, está aqui. Se permita ser cuspido hoje. Jonas, volta. Volta. Por que você não canaliza essa energia que você canaliza para nutrir a sua rebeldia agora? Volta. Começa tudo de novo. Comece tudo de novo. Não se permita mais. Não se permita mais a viver tão distante assim.
Não, 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 não. Ah, Jonas. Jonas. Vem. Vem. Eu tô esperando você aqui.